Agora vamos ver como nós podemos fazer consultas a essa nossa base de fatos interpretando o prolog. Bom, então, primeiramente vamos ver um tipo de pergunta bastante simples que a gente pode fazer. Esta primeira pergunta aqui: Bob é filho de Jim? Note que isso pode ser feito usando o predicado parent, né? Fazendo essa pergunta se parent é Jim Bob. Note que quando a gente faz essa pergunta, o que o interpretador do prolog vai fazer é verificar se é uma consequência lógica do programa que parent de Jim Bob é verdadeiro. Ou mais detalhadamente, ele vai acrescentar a negação not parent de Jim Bob ao programa e verificar através do método da resolução se se chega à cláusula vazia, né? Se fosse o caso, então parent de Jim Bob seria uma consequência lógica do programa. Nesse caso é falso, né? Veja que os pais de Bob são Pan e Tom, né? E não Jim. Então, veja que se a gente fizer essa pergunta, a gente vai fazer exatamente como está aqui. Então, se a gente fizer essa pergunta aqui no nosso interpretador, lembrando que eu já carreguei o programa aqui no File Consult, né, o nosso programa de FM. Se eu perguntar parte de Bob, ele vai dizer falso. Note que se eu fizesse, por exemplo, os pais de Bob são Pen e Tom, né? Se eu perguntasse parent Pen Bob, aí sim deveria ser verdadeiro, né? Então, vamos ver aqui, eu vou fazer agora parent Pen Bob. Pen Bob. E aí tem uma resposta verdadeira, certo? Nota que esse primeiro tipo de pergunta não é o único tipo de pergunta que a gente pode fazer. A gente pode passar, por exemplo, uma variável como parâmetro aqui do predicado, e o que o prolog vai fazer é nos retornar todas as possibilidades de unificação verdadeira para essa variável. Então, ao gente fazer a pergunta parent x Bob, o interpretador prolog vai retornar todos os valores de x, que é verdade que esse x é parent de Bob, segundo a nossa base de fatos. Então, nesse caso aqui, os pais de Bob são Pen e Tom, né? Então, se a gente passar parent x Bob, vai retornar justamente esses dois, né? Vamos ver aqui, parent x Bob, parent x Bob. Aí eu tenho a primeira resposta, x igual a Pen. Eu aperto ponto e vírgula para ele me dar a próxima. Deixa eu consertar aqui meu teclado. Pronto. Vou apertar ponto e vírgula para ele me dar a próxima. E aí ele vai me dar x igual a Tom. E aí não tem mais nenhuma possibilidade. Ele volta para o prompt, certo? Note que x foi o nome que eu dei à variável, né? Em Prolog, uma variável começa com letra maiúscula, certo? Então eu poderia ter botado assim y, né? Faria o mesmo efeito. Uma palavra maior começada por letra maiúscula, tipo pai ou mãe, né? Então pai ou mãe, certo? Bom,
Veja que a gente pode usar mais de uma variável na nossa pergunta e, por exemplo, fazer a pergunta como está mostrando aqui. Quais são os pares x e y, tal que x é pai de y, pai ou mãe, né? A relação parent. Então, se a gente fizer essa pergunta parent x, y, o interpretador do Prolog vai listar todas as unificações válidas para o x e y segundo a base de fatos. Então, se a gente fizer esse teste, parent x, y, vai nos dar o primeiro par, Pen Bob, ponto e vírgula, segundo par, Tom Bob, terceiro par, Tom Liz, quarto par, Bob Ann, Bob Pet e finalmente Pet Jean. São todos os pares pai ou mãe e filho ou filha. Né? Bom, a gente pode fazer perguntas mais complexas que usam mais de um predicado, como nesse exemplo aqui. Então veja que aqui a gente quer saber quem é o pai do sexo masculino mesmo, não o pai e mãe como antes, de Bob, certo? Então veja que para alguém ser pai, ele deve ser parent e deve ser do sexo masculino. Então aqui no caso, para a gente fazer essa pergunta, quem é o pai de Bob, a gente pode fazer dessa forma. Parent x Bob e, lembrando que a vírgula é o i, né? E meio de x. Né? Note que ao usar a mesma variável, x e x, nesses dois lugares, essa variável vai ser unificada com o mesmo valor. Né? Então, aqui no caso, a gente vai ter esse x unificado apenas com Tom, porque ele é o único que é parent de Bob e é do sexo masculino. Note que Pen é parent de Bob, mas ela não é do sexo masculino. Né? Se a gente lembrar aqui, ó, note que os pais de Bob são Pen e Tom, né? Mas Pen é do sexo feminino e Tom é do sexo masculino. Bom, então a gente pode fazer essa pergunta. Deixa eu copiar aqui. Parent x Bob, meio de x. Né? Fazendo essa pergunta. Parent x Bob, meio de x. Então, como esperado. Certo? Veja que a gente pode aproveitar essa ideia aqui para escrever uma regra que diz quem é o pai de outra pessoa. Né? Então, para um x ser pai de y, ele deve ser parent de y e do sexo masculino. Então, aqui, lembrando que a gente está com uma cláusula de Horner, né? Então isso aqui é parent de x, y e meio de x, implica father x, y. Né? Ou seja, isso aqui é a sintaxe em Prolog para essa fórmula na lógica de predicados. Para todo x, y, parent de x, y e meio de x, implica father de x, y. Né? Uma vez que a gente acrescenta essa regra ao nosso programa, vamos fazer isso. Então, eu vou copiar aqui, aí vou lá onde está o nosso programa no editor e acrescentar essa regra. Father de xy, se a gente tiver parent de xy e meio de x. Certo? Vou salvar e vou carregar novamente o programa. Bom, ao fazer isso, a gente pode fazer as perguntas de quem é pai de outra pessoa, certo? Então, por exemplo, se eu quiser saber quem é o pai de Pet, aí eu faço
father de X pet. Bob, como esperado, certo? Pai de pet é Bob. Note que a gente poderia também fazer aquelas outras perguntas, como por exemplo, checar se alguém se Bob, por exemplo, é pai de pet. Verdade, certo? Já não é verdade que Tom é pai de pet, certo? A gente também poderia listar todos os pares pai e filho ou filha, né? Então, por exemplo, se a gente fizesse father x y, a gente teria os pares pai e filho ou filha, né? Tom Bob, Tom Liz, Bob M, Bob Pet, acabou. Veja que a gente poderia também, por exemplo, fazer uma pergunta se a gente quiser saber só as filhas, né? Os pares, que diga, os pares pai e filha. A gente poderia fazer isso perguntando father de XY e female de Y, né? Que é o filho. Então, viria aí os nossos pares com o pai e a filha apenas, né? Apenas as filhas. Então, a gente tem Tom Liz, Bob Ann, Bob Pet, acabou, certo? Então, veja que as filhas são Liz, Ann e Pet, né? Como a gente pode lembrar aqui, olhando nossa figura, Liz, Ann e Pet são as filhas, né? Se a gente quiser saber os filhos do sexo masculino apenas, a gente poderia fazer father de XY, meio de Y. Então, Bob. Então, veja que Bob é o único filho listado aí, tendo como pai Tom, né? A gente pode ver aqui, ó, Bob é o único filho com pai listado. Veja que a gente tem Jim listado, mas não está sendo dito qual é o pai de Jim, apenas dizendo que a mãe dele é Pet, né? Então, como a gente pediu os pares pai e filho, o único par pai e filho que tem é Tom Bob. Ok? Bom, agora, visto o uso básico aí desse programa, tem um pequeno exercício para vocês praticarem, que é acrescentar novas regras ao nosso arquivo, que é o family.pl, né? A gente está usando a extensão PL, deixa eu corrigir aqui. E aí, pede-se para você introduzir uma regra para mother. Veja que vai ser bem similar à regra para father, né? Beleza? E aí depois você fazer uma regra para sister, irmã, né? E uma regra para grandparent. Note que grandparent significa que X pode ser avô ou avó de Y. E aí depois que você fizer esses exercícios, é pedido para você fazer a regra tia, né? X é tia de Y. Então aqui pede para você usar, por exemplo, a regra sister, que você já definiu anteriormente, na definição dessa regra, né? Então, pense o que é que tem a ver irmã com tia, né? Você, na definição de tia, você deve usar a regra irmã, ok? Então, façam esses exercícios aí para praticar e depois a gente continua a nossa aula.